Paz a todos que prestigiam o canal Na Verdade. Eu sou a pastora Raquel Fernandes de Souza e convido você, caso ainda não tenha feito, a inscrever-se no canal, tocar no sininho para receber nossas notificações, compartilhar nossos vídeos com seus contatos, deixar seu like e seus comentários. Espero que nossos vídeos possam estar edificando sua vida. Trago como 23º tema o meio ambiente sob os efeitos do pecado de Adão e da humanidade. Como alerta bíblico, Romanos 8:22, que declara: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. Trago como verdade número 23 que, por um ato de pecado praticado por Adão, o mesmo veio a sofrer 4 rupturas em seus relacionamentos, mas por um ato só de obediência de Jesus, todas as nossas conexões e relacionamentos foram restaurados. Trago como base bíblica Gênesis capítulo 3, dos versos 1 ao 19. Olha que maravilha! A palavra de Deus diz que no princípio o Senhor Deus criou os céus e a terra e fez um mundo formoso e entregou para a administração de um belo casal ali. Tudo estava lindo até que aquele casal pecou. E a partir de agora, você vai ter as narrativas de Daniela Vinhotti. Eu sistematizei todo o material e eu espero que, sinceramente, possa edificar a sua vida. Destaco uma contribuição da ex-senadora e ministra do Meio Ambiente, Marina da Silva, e quando vou abordar as 4 rupturas sofridas nos relacionamentos de Adão, trago uma contribuição do pastor Paulo Vonlini Montelobo, o qual olhou a palavra de Deus na base bíblica citada e conseguiu ali identificar as 4 rupturas. E eu procuro estabelecer um maior detalhamento. Eu tenho certeza que depois de você assistir a esse vídeo, caso não tenha até então entendimento, você passará a ter do porquê que o mundo está esse caos, porquê que as relações sociais, pessoais, estão assim tão desorganizadas, e eu tenho certeza que você entenderá o efeito nefasto que o pecado causou na vida da humanidade. Espero que esse vídeo possa falar muito com você e que você se sinta motivado a ter um concerto com Deus. E bom proveito do vídeo. Antes de analisarmos o conteúdo de modo mais aprofundado neste vídeo, vamos destacar alguns aspectos importantes na temática tratada de modo introdutório. Você sabia que Deus, do primeiro dia da criação até o 5º dia, conceituou o mundo criado como bom, mas ao criar, no 6º dia, o homem conceituou o resultado de sua obra como muito bom? Você sabia que o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, recebeu de seu Criador a capacidade de frutificar, multiplicar, encher a terra e sujeitá-la, bem como dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra? Você sabia que o domínio do homem sobre a natureza deve obedecer à orientação divina e a Bíblia é rica em orientações para cada administrador da natureza? Exemplo: cuidado com a flora. Em Deuteronômio 22:9 está escrito: não plante na sua plantação de uvas qualquer outra coisa. Se você fizer isso, estará proibido de aproveitar tanto as suas como aquilo que as outras plantas produzirem. E cuidado com a fauna. Em Deuteronômio 22:6 está escrito: se você encontrar um ninho numa árvore caído no chão e a mãe estiver lá com os filhotes ou com ovos, não pegue a mãe. Marina da Silva, ex-senadora e ministra do Meio Ambiente, reconhece que o homem foi feito para dominar o meio ambiente, mas indaga se por acaso o domínio de Deus é tirano, descuidado ou irresponsável. Prossegue que o domínio de Deus é perfeito, e se o homem foi criado à sua imagem e semelhança, é no seu referencial, e não no referencial humano, utilitarista, oportunista ou exclusivista, que deve ocorrer esse domínio. Você sabia que a terra geme pelo pecado do homem? Sabia que você deve cuidar do meio ambiente, mas não pode esquecer de cuidar de si mesmo e da conexão pessoal com Deus?
Todo o cuidado que você possa ter com o meio ambiente não salvará você da prestação de contas de sua vida com Deus. Você precisa saber que zelar pelo ambiente não significa prestar culto à natureza, ser, por exemplo, participante de movimento esotérico, político ou apenas utilitarista, mas significa atender à única ordenança divina, deixar legado de contribuições às futuras gerações. Você sabia que o pecado de Adão no Jardim do Éden promoveu 4 rupturas de conexão, sendo a primeira com Deus, a segunda consigo mesmo, a terceira com o próximo e a quarta com o meio ambiente? Você sabia que estas 4 rupturas afetaram o relacionamento do homem com os 4 elementos da natureza? Terra, ar, água e fogo? E as 4 estações do ano? Outono, primavera, verão e inverno? Vamos agora conhecer quais são estas 4 rupturas. Os conteúdos estão sistematizados em tabelas para facilitar o entendimento, mas a referência às 4 rupturas é uma contribuição sistematizada pelo pastor Paulo Vonini Montelobo. A queda do homem trouxe 4 rupturas pelo pecado cometido no Jardim do Éden, sendo a primeira ruptura teológica. O pecado gerou a morte espiritual e a separação entre o homem e Deus, seu Criador. A base bíblica está em Gênesis 3, dos versos 1 a 7 e versículo 21, e em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. O texto narra a tentação de Eva, a queda do homem, a descoberta da nudez e do pecado e a tentativa de fazer a primeira vestimenta com folhas de figueira. O pecado cometido. Ambos comeram do fruto proibido, dando lugar à tentação de quererem conhecer o bem e o mal, segundo a proposta da serpente. O enfrentamento humano. Descobrindo-se nus, fizeram para si vestes de figueira, ou seja, tentaram resolver seus problemas sem depender de Deus. A providência divina. Deus proveu-lhes túnicas de pele e os vestiu, ensinando-os que os nossos atos para tentar cobrir a vergonha do pecado são ineficazes e de vida útil curta, mas as providências de Deus são duradouras. O simbolismo para o futuro. O sangue derramado do animal morto apontava para Jesus, o Cordeiro perfeito que morreu e ressuscitou para nos aproximar de Deus, que nos dá novas vestes, conforme Apocalipse 7:9, o qual declara: Depois destas coisas olhei, e eis que uma multidão, o qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Segunda ruptura, psicológica. O pecado subtraiu do homem a confiança e impôs-lhe o medo e os conflitos existenciais, impedindo-lhe de desfrutar de um melhor relacionamento consigo mesmo e do usufruto pleno de suas capacidades e habilidades. A base bíblica está em Gênesis capítulo 3, versículos de 8 a 10 e em Colossenses capítulo 1, nos versos de 21 a 23. O texto narra a tentativa do casal de esconder-se de Deus face ao medo do confronto com a santidade divina e o inevitável diálogo entre Deus e o casal. O pecado cometido. Ambos comeram do fruto proibido, dando lugar à tentação de quererem conhecer o bem e o mal, segundo a proposta da serpente. O enfrentamento humano. Tomados de medo de confrontar-se com a santidade de Deus, tentaram esconder-se através das árvores do jardim, como se isso fosse possível. A providência divina. Sabendo que o casal não viria ao seu encontro, Deus tomou a iniciativa de procurá-los, evidenciando que é Deus o interessado em nossa reconciliação com Ele. O simbolismo para o futuro. Nossa reconciliação com Deus, através de Cristo, conforme está em Colossenses capítulo 1, dos versos 21 a 23, que declaram: Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu,
Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Terceira ruptura, sociológica. O pecado gerou no homem a dificuldade de manter a comunhão com o seu semelhante, o que se faz notar na relação conjugal, familiar e nas relações sociais, em termos amplos, mesmo entre irmãos em Cristo. A base bíblica está em Gênesis capítulo 3, dos versos 11 a 13. O texto narra a continuidade do diálogo entre Deus e o casal, a recusa destes em assumir a responsabilidade pessoal e a transferência mútua da responsabilidade do pecado, demonstrando o primeiro conflito conjugal. O pecado cometido. Ambos comeram do fruto proibido, dando lugar à tentação de quererem conhecer o bem e o mal, segundo a proposta da serpente. O enfrentamento humano. A recusa da autorresponsabilização pelo pecado e a tentativa da transferência da culpa ao cônjuge, indicando a ocorrência do primeiro conflito conjugal e o rompimento da perfeita comunhão. A providência divina. Deus os inquiriu e os confrontou com o próprio pecado, ensinando-os que cada um levará a culpa do pecado, pois a salvação é individual. O simbolismo para o futuro. De Adão a Jesus, Deus ensinou ao homem o caminho da obediência, o confrontou no seu pecado, mas também preservou a iniciativa da busca, do diálogo, da fluência do perdão para aquele que apresenta o coração contrito e arrependido e confessa o nome de Jesus Cristo como Salvador. A quarta ruptura, ecológica. O pecado gerou no homem uma mente ambiciosa, utilitarista, destruidora, incapacitando-o para uma relação equilibrada com o meio ambiente e suas leis naturais, ocasionando perdas e danos cada vez mais irreversíveis para as futuras gerações. A base bíblica está em Gênesis capítulo 3, dos versos 14 a 19, em Romanos capítulo 8, versículo 22 e em Apocalipse capítulo 22, versículo 1. O texto narra o fim do diálogo entre Deus, Adão e Eva, bem como os castigos aplicados aos mesmos e à serpente. A sentença de que a terra se tornou maldita por causa do pecado de Adão passou a trazer-lhes grandes desafios. O pecado cometido. Ambos comeram do fruto proibido, dando lugar à tentação de quererem conhecer o bem e o mal, segundo a proposta da serpente. O enfrentamento humano. Neste nível de ruptura, já não houve reação humana, apenas restou ouvir a sentença divina prolatada à serpente, à mulher e a Adão. A providência divina. Deus subtraiu de Adão e Eva privilégios e sentenciou-lhes a dores e sofrimentos, mas não os amaldiçoou. A serpente e a terra, Deus a amaldiçoou. Deus decretou a inimizade entre o descendente da serpente e o descendente da mulher. Até agora, a terra geme por causa da maldição, conforme está registrado em Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O simbolismo para o futuro. Pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo, mas pelo segundo Adão, representado por Jesus, que derrotou a serpente, veio a redenção do homem, o qual aguarda, pela promessa de Deus, novos céus e nova terra, conforme Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, o qual declara: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vale ressaltar que a sociedade tem se organizado trazendo múltiplas temáticas de campanhas para educar a sociedade no convívio mais amistoso com o meio ambiente, mas mesmo assim, apesar de grandes investimentos financeiros, o resultado prático ainda deixa muito a desejar. Recordamos novamente que há uma expectativa de redenção do homem e do mundo criado. Aguardamos novos céus e nova terra, onde não haverá lembrança de sofrimento daqui. Você acha que o mundo está caótico? Acredite, vai ficar pior. Esse momento terrível dar-se-á após o arrebatamento da igreja, que está prestes a acontecer. Deixamos você agora com o som da música Apocalipse, de Damares, que narra esse detalhamento, as imagens e a sugestão de que você se volte para Deus enquanto ainda dá tempo. Prepare-se, Jesus está voltando. A última trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus. A lei da gravidade não impedirá
aquele que é salvo de subir para o céu. Em algum lugar nas asas do universo nos encontraremos em corpo de glória. Em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. E a igreja bradará bem alto: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, teu agrilhão? Enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão, a terra vai entrar na fase da tribulação. As reações em cadeia geram uma teia, transformando em presa a população. O magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol. Vulnerável quanto um peixe no anzol, a terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar no Apocalipse.